Olá pessoas, bem-vindos a mais uma videoaula tutorial do Microsoft Excel, Microsoft Office Excel. Nessa videoaula eu vou estar falando sobre fórmulas. Eu espero que vocês tenham assistido a primeira videoaula, que eu passo pelos parâmetros básicos de funcionamento do Excel. Mas nessa videoaula eu vou falar especificamente sobre fórmulas e sobre referências. E, bom, primeiro o Excel determina essas funções, essas fórmulas como equações que efetuam cálculos sobre valores na planilha. É mais ou menos isso, só que as fórmulas têm são infinitas funções, infinitas fórmulas quase. E, bom, primeira coisa, como inserir fórmulas, como achar as fórmulas. O jeito mais completo de fazer isso é vindo aqui na aba de fórmulas. Elas vão estar divididas em categorias: financeira, lógica, texto. E aqui tem todas as funções do Excel, inclusive as de engenharia. Essa é a maneira mais fácil de encontrar as fórmulas, você sabe o que procurar. A maneira mais simples de inserir uma fórmula é por esse botão aqui, inserir função, ou por esse botão aqui, inserir função, que eles têm a mesma funcionalidade, é o mesmo botão na verdade. E é a maneira mais simples porque ele abre, quando você clica nele, ele abre essa janela que é um suporte do Excel na inserção de fórmulas. Aqui estão as fórmulas baseadas na categoria, né? Você pode selecionar tudo. Aqui tem todas as fórmulas do Excel. E quando você seleciona uma fórmula, ele te auxilia, ele mostra os parâmetros que a fórmula utiliza e ele te auxilia a preencher esses parâmetros para que a fórmula funcione. Você selecionar aqui como 1, aqui essa célula como número 2, essa célula como número 3, então ok. Ele vai me dar a soma utilizando a fórmula igual aqui em cima. Mas a maneira mais prática e mais rápida e mais efetiva de inserir fórmulas é muito simples. É você iniciando o texto de uma célula com um igual. Quando você aperta igual numa célula, o Excel já sabe que você vai fazer ou uma referência a outra célula ou inserir uma fórmula. Bom, primeiro vamos falar de referências. O que é isso? É quando você toma o resultado de uma célula, tipo essa G7, igual ou utilizando alguma operação, tomando como referência outra célula. Então eu vou fazer com que a G7 seja sempre igual a C7. É só clicar aqui, igual a C7, dar um Enter. Aqui vai ser sempre 1, a não ser que eu mude essa célula C7 aqui, vai mudando a G7. E quando você utiliza a alça de preenchimento, as referências do Excel elas também ficam simétricas. Então, se aqui era a referência C7, aqui a referência vai ser a C8, porque não é mais a G7, é a G8. E assim por diante. Aqui passa a ser uma referência C9 e assim por diante. Isso também funciona na horizontal. Aqui deixa de ser C7 para ser D7, ele modifica a coluna, e aqui E7, ele modifica a coluna novamente. A maneira de travar isso é quando você está tomando uma célula como referência, você aperta F4. Por quê? Porque o Excel, quando você aperta F4, ele insere esses dois cifrões. O cifrão antes do C indica que a coluna está travada, o cifrão antes do 7 indica que a linha está travada. Então, mesmo que você arraste ela para baixo ou para a direita, o Excel apenas copia a fórmula e ele não modifica a referência. E é possível você travar apenas uma delas, como eu vou fazer aqui travando apenas a coluna. Quando eu arrastar para a direita, a coluna não vai ser modificada, mas quando eu arrastar para baixo, a linha vai ser modificada, C7, 8 e 9. Bom, vamos passar agora para as operações, fazer um pouco de conta. Primeiramente, soma. Existem duas formas de realizar somas no Excel. A primeira é a forma mais simples, um pouco mais demorada, que é você colocar o igual na frente, selecionar uma célula, apertar o mais, selecionar outra, mais, outra, símbolo de mais, e dar um Enter. O Excel vai te devolver o resultado dessa soma.
ou então você utilizar uma fórmula. Bom, quando você aperta igual e você começa a escrever, o Excel te sugere as fórmulas que começam com esse texto que você está escrevendo. E você pode navegar nesse menu com as teclas direcionais do mouse. Quando você escolher a que você quer, você aperta Tab. Opa, apertei Caps Lock. Soma, Tab. E aí, quando você aperta Tab, ele te mostra os parâmetros que ele quer que vão ser utilizados nessa fórmula para te dar o resultado. Então, aqui no caso, é número 1, ponto e vírgula, número 2, né? Então, número 1, ponto e vírgula, número 2, ponto e vírgula, tal. E parêntese para finalizar, dá um Enter, ele também te mostra a soma. E o mesmo pode ser feito para multiplicação. Da mesma forma que eu fiz aqui em cima, você coloca igual, primeira célula, símbolo de multiplicação, segunda célula, multiplicação, terceira célula, multiplicação, quarta célula, Enter. Ele te retorna o valor de multiplicação dessas células. E isso também pode ser feito por fórmula, que no caso a fórmula é a multi. Você aperta Tab, mesma coisa, ele mostra os parâmetros. E você não precisa também, nem na de soma, nem de multiplicação, selecionar célula, ponto e vírgula, célula, ponto e vírgula. Você pode, no número 1, selecionar todas as células, que fica aí de B13 a E13. E o Excel entende que você quer fazer a multiplicação de todos esses valores, e ele te retorna também o valor de multiplicação. Agora falar primeiro da nossa primeira fórmula, que utiliza teste lógico, que é a fórmula de C condicional. Como que ela funciona, né? Então, igual C tab, ela funciona primeiramente com um teste lógico, ponto e vírgula, valor se o teste lógico for verdadeiro, ponto e vírgula, valor se o teste lógico for falso. Como assim? O teste lógico é algo que toma algo como referência, né? Que no caso vai ser a célula. E, bom, aqui a gente tem os alunos, as notas que eles tiraram e a média, que é igual a 6 da matéria. Então, se a nota do aluno 1 for maior igual a 6, valor se verdadeiro, ele estará aprovado. Texto tem que ser sempre colocado entre aspas, tá? Enquanto parte matemática não precisa. Ponto e vírgula, valor se falso, ele estará reprovado. Você termina com fecha parêntese, dá um Enter. Então o aluno 1 foi reprovado. E quando você utilizar a alça de preenchimento aqui, o Excel vai copiar as referências, né? C20, C21, C22. Então sabemos que apenas o aluno 4, 6 e 7 foram aprovados na matéria. O aluno 7 passou com média. Nossa fórmula em seguida é o se erro. É uma fórmula meio legalzinha. Basicamente, se a conta matemática, se o valor for valor de erro, ela retorna o texto ou a célula, a referência que você quiser, e o que você inserir nesse valor se erro. Como assim? Nesse valor, eu vou fazer uma divisão tipo C26 dividido por C27, ou seja, eu estou dividindo por zero. Isso vai dar erro. Então, o valor se erro, eu vou escrever deu erro. Fecha parêntese, dá um Enter. Você pode ver, deu erro, porque eu estou fazendo uma divisão por zero. Agora, se eu inserir um 3 aqui, a conta, o se erro, me retorna o valor correto da conta, que 6 dividido por 3 é 2. Mas como não tinha nada escrito, deu erro. A outra fórmula nossa é a fórmula de ou. Ela é uma fórmula que ela vai aceitar como positivo. O teste lógico dela vai ser ou uma coisa ou outra, não precisa ser obrigatoriamente as duas. E como eu quero responder se o aluno X do curso tal pode ser da PJ, eu vou usar ela em conjunto com a fórmula C. Como assim? Mais ou menos assim. C, teste lógico. O teste lógico é que tem que ser um aluno de MEC ou de PROD, ou seja, é um ou vou digitar um ou. O lógico 1 é que essa célula tem que ser igual a MEC. O lógico 2 é que essa mesma célula tem que ser igual a
prod, fecha parêntese, esse é o teste lógico, se ou MEC ou prod, valor se verdadeiro, sim, pode ser da PJ, valor se falso, não pode ser da PJ. Fecha parêntese, então sabemos que o Túlio, por ser de MEC, pode ser da PJ. Quando a gente utiliza a alça de preenchimento, a gente vê que só o José de Civil não pode ser da PJ, nem o Pedro de Minas pode ser da PJ. A próxima fórmula é a fórmula de I. Fórmulas. O Excel utiliza ela na língua que você tá o Excel. Ou se torna OR, I se torna AND, se torna IF, e eu não lembro todas em inglês, mas, bom, se tiver em inglês, as fórmulas serão diferentes, mas o nome delas vai ser diferente, mas elas vão funcionar do mesmo jeito. I, como que funciona esse I? O OU, apenas uma das duas informações que a gente inseriu precisava ser verdadeira, ou MEC ou PROD. Agora, I, as duas precisam ser verdadeiras. Então, como assim? Aqui a gente vai utilizar um C, que é o teste lógico, o I e o OU, porque ele precisa ser da UFMG e ou de MEC ou de PROD. É mais uma fórmula composta. Então a gente insere o se, o teste lógico começa com o I, porque as duas informações têm que ser verdadeiras, o lógico 1 e o lógico 2 tem que ser verdadeiro, e o lógico 1 é o OU. O lógico 1 do OU é essa célula ser igual a MEC. O lógico 2 do OU é essa mesma célula ser igual a PROD. Fecha parêntese. O lógico 2 do I é essa célula ser igual assim. Fecha parêntese de novo. Esse foi o teste lógico do si, esse I, OU e todas essas informações aqui. E o valor se verdadeiro do si, ele sim, ele pode ser da PJ, o valor se falso, não, ele não pode ser da PJ. Dá um Enter aqui. Então o Túlio, que é de MEC e aluno do FMG, pode ser da PJ, quando eu arrasto aqui para baixo. A gente vê que o José, que é de Civil, ele é aluno do FMG, mas ele é de Civil, então ele não pode ser da PJ. O Bernardo é de MEC, mas ele não é aluno da UFMG, então ele também não pode ser da PJ. O Pedro nem de MEC ou PROD ele é, e nem aluno da FMG, então também não pode ser da PJ. Vamos ver, concatenar. Concatenar é outra fórmula, ela é utilizada para agrupar texto. Como que ela funciona? Vamos escrever ela aqui, concatenar, texto 1, texto 2, texto 3, são textos com referência, né? Então, o texto 1 eu vou pegar o nome do aluno, do Túlio. O texto 2 eu vou colocar aluno de engenharia. E o texto 3 vai ser o curso que essa pessoa faz. Vou fechar o parênteses e vou dar um Enter. Então, Túlio é aluno de Engenharia MEC, quando eu arrasto isso aqui para baixo. Lícia é aluno de Engenharia MEC e José é aluno de Engenharia Civil. É assim que funciona o concatenar com texto. Agora algumas fórmulas de tempo. Primeira fórmula de hoje, que te retorna, ela é literalmente hoje, te retorna a data atual, 1/11 de 2017. E depois a data de agora, que te retorna tanto a data quanto a hora atual. E ele pega essas informações do seu computador. Então, hoje, agora, atualmente, é dia 1/11 de 2017, são 00:13. E é legal que essa hora é atualizada sempre que uma célula da planilha for modificada. A próxima fórmula é a soma C ou soma Cs. Como que isso funciona? Ele vai somar se algumas condições forem satisfeitas. Como assim? Vamos lá. Soma C, tab. Então a primeira coisa que você tem que dar é o intervalo de critério. A segunda coisa é o critério. A terceira coisa é o intervalo de soma. Então, como eu quero a soma das notas das mulheres, o intervalo de critério
é o sexo, ponto e vírgula, o critério é o F, que é feminino, ponto e vírgula, o intervalo de soma é as notas, fecha parêntese. Então, a soma das mulheres foi igual a 11. A Luísa tirou 4, a Clara tirou 2, 6 com 5 da Maria deu 11. É isso mesmo. E o soma Cs, ele aumenta a quantidade de critérios. No caso, eu quero a soma das notas dos homens, mas só de mecânica. Então, soma Cs, aperta Tab. Primeira coisa que você tem que dar é um intervalo de soma. Depois, o intervalo de critérios 1, que é o sexo. O critério 1, que é o masculino. O intervalo de critério 2 é o curso. E o critério 2, no caso, eu quero só MEC. Fecha parêntese, aperta Enter. Então, os homens de MEC, somando as notas dele, deu 10. O Matheus, que é um homem de MEC, tirou 6. E o João, que é um homem de MEC, tirou 4. 6 mais 4, 10. É assim que usa o soma Cs. Agora o conte Cs, ou conte Si, ele vai contar quantas vezes aquilo aconteceu. Primeiro o conte Si, ele vai contar as mulheres, o intervalo de critérios é esse aqui. O critério, no caso, eu quero o F, que é o feminino. Então, quantas mulheres tem? 3 mulheres, a Luísa, a Clara e a Maria. E agora eu quero saber quantas mulheres de prod. Então, igual conte.cs, tab. Primeira coisa é o intervalo de critérios 1, é o sexo. Segunda coisa é o critérios 1, que no caso eu quero o feminino ainda. Depois o intervalo de critérios 2, que é o curso. Depois o critério 2, que eu quero prod. Fecha parênteses, aperta Enter. Então são 2 mulheres de prod. Feminino prod, a Clara é feminino MEC. Isso, essa diferença. E por último, é o PROC-V. É uma das fórmulas do Excel um pouco mais dificinhas. E como que ele funciona? Bom, eu quero que, dependendo do número que eu inserir nessa célula, o Excel venha nessa tabela, ache o número que eu estou procurando e me retorne o nome e a nota do número que eu estou procurando. Então, como que isso funciona? Então, a gente vem aqui em PROC-V. Primeiro é o valor procurado, que é o número 3. Depois é a matriz tabela, que é tudo isso aqui. Depois o número do índice da coluna, que é o que você está querendo saber. No caso do nome, é a segunda coluna. 2, ponto e vírgula. E por último ele pergunta se ele quer a correspondência aproximada ou a correspondência exata. Às vezes quando você está procurando uma aproximada, a exata, ele dá erro. E como você está deixando bem exato o número 3, existe o número 3 aqui, mesmo a correspondência aproximada, ele vai procurar o número exato mesmo sendo a correspondência aproximada. Então, você pode colocar também aqui naquele caso é 0 e 1, verdadeiro é 0, falso é 1. Então você deixa 0, fecha o parêntese, dá Enter. Então nós sabemos que o número 3 é o Pedro. E para nota é o mesmo PROC-V, a única diferença é que no número de índice de coluna, a gente vai procurar na coluna 3. Então eu vou copiar essa fórmula, vou colar ela aqui e vou alterar esse número para 3. E sabemos que o Pedro tirou 86. E isso serve para qualquer número que eu colocar aqui. Se eu modificar esse número para 4, o Manuel tirou 55. Se eu modificar esse número para 12, o Thiago tirou 80. Bom, era mais ou menos isso. Uma introduçãozinha de como usam as fórmulas mais simples do Excel, como utilizam fórmulas, onde encontrar as fórmulas, o que são referências e como travar as referências. Muito obrigado por ter assistido, espero que você tenha gostado e até mais.